Bom dia, pessoal. Hoje é terça-feira, na aula de História. Então, antes de começar a matéria nova, que é o capítulo 2, eu fiz aqui um mapa mental para a gente relembrar tudo que a gente estudou no capítulo 1, tá? Então, vamos acompanhar comigo, não precisa pegar livro, não precisa nada, só para a gente lembrar para poder entrar no capítulo 2, que é uma matéria nova. Combinado? Claro, nova continuação dessa. Né? Por isso que é importante a gente relembrar. Então, a gente começou falando sobre os primeiros homens que surgiram na Terra. A gente comentou que a ossada mais antiga do mundo foi encontrada na Namíbia, na África, por isso que é chamado África o berço da humanidade, porque até este momento a ossada mais antiga que se tem notícia foi essa encontrada na Namíbia. Né? Aqui no Brasil, a gente tem o caso da Luzia, que todo mundo comentou, né? Que conhecia, que pegou fogo no Museu Nacional e que já estava sendo encontrado os fragmentos para ele ser remontado, que foi uma coisa muito triste. Nós comentamos muito isso em sala de aula. Né? Ele foi encontrado na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Essa é a ossada mais antiga de um ser humano que foi encontrada no Brasil. Né? A Luzia é muito mais jovem do que a que foi encontrada na África. Por isso, acredita-se que a humanidade surgiu na África. Tá? Esse trabalho, nós vimos que ele é realizado por um profissional chamado arqueólogo. O arqueólogo é aquela pessoa que estuda os vestígios encontrados em sítios arqueológicos, ou seja, por algum motivo alguém escava e começa a encontrar pedaços de utensílios, ossadas, e aí chama um arqueólogo. O arqueólogo vai estudar esse achado e vai começar a propor hipóteses de acordo com o estudo dele, de que período que aquilo era utilizado, de como era utilizado, se é de um animal, se é de uma pessoa, fazem estudos laboratoriais, é um trabalho muito complexo, certo? Esses vestígios a gente chama de fósseis. Então, os fósseis são vestígios animais que, por algum processo natural, eles não se desfizeram, eles não se deterioraram, eles se mantiveram daquela forma e a gente consegue estudar e consegue saber um pouco sobre o passado. Ah, tia, mas era exatamente dessa forma? Algumas crianças me perguntaram na sala. Mas era desse jeito mesmo? A gente não sabe, né? Ninguém conseguiu pegar uma máquina do tempo e fazer uma viagem até a pré-história para saber se era realmente dessa forma. Mas os indícios levam a crer que sim. Os estudos dos fósseis, os estudos das pinturas rupestres que a gente falou, que existem nas cavernas, porque desde sempre o homem manifestou o seu dia a dia através da arte. Né? E a gente até falou que isso é uma coisa que vem até os dias de hoje. Quantos e quantos artistas que pintam, né, o seu dia a dia, que pintam os locais onde nós passeamos, os locais que nós conhecemos, certo? Então agora eu vou passar para o lado de cá para a gente poder falar dali. Então, esse homem que vivia nessa época pré-histórica, ele era nômade. E a gente falou que o nômade é o nome dado àquele ser humano que ele não se fixa em lugar nenhum. Ele não tem um grupo, né? Ele anda, ele colhe o que a natureza dá, ele caça quando ele tem fome, ele se protege quando vem uma tempestade e ele vai caminhando. E provavelmente dessa forma é que a humanidade se espalhou pelo mundo. Se a África é o berço da humanidade, dali eles saíram e ocuparam o mundo inteiro. A gente até comentou na sala que existem várias hipóteses, várias correntes de pensamento de como esses homens chegaram até a Europa, se existe ali tantos mares, de como eles chegaram até a América, se o oceano é enorme, né? Existiu uma era do gelo, eles vieram pelo estreito,
né, andando pelo gelo? Ou será que eles foram para a Oceania e vieram por barco? Já conheciam navegação? A ciência é feita de perguntas. Lembra que a gente conversou sobre isso? A dúvida é a mãe do conhecimento. Então, isso tudo são perguntas. Essas perguntas todas surgem na cabeça dos estudiosos e eles buscam, através do estudo desses indícios, desses fósseis, né, esclarecer como aconteceu esse domínio do mundo pelo homem, né, pela raça humana. Bom, mas o que a gente vai estudar agora, que a gente vai lembrar agora, é que o nômade ele vivia da caça, da coleta e se abrigava. Ele não plantava, ele não criava, ele não construía casa, ele muitas vezes não tinha uma roupa, às vezes ele botava, se era um lugar muito frio, ele botava uma pele. Os instrumentos que ele tinha eram feitos de pedra, né? Gravetos, ossos de animais, dentes de animais que eles tinham matado para comer. Então, ele se virava com aquilo que ele tinha. Ele dava um jeito na vida dele de acordo com aquilo que ele tinha, certo? Só que com a evolução, com a necessidade, e a necessidade ela é a mãe da criação, e a gente está vendo isso agora, né? Nós estamos vivendo uma pandemia e nós estamos tendo a necessidade de criar uma nova maneira de dar aulas. Então, com certeza a pandemia vai passar, mas a aula online vai continuar, porque a gente está criando novas maneiras de viver. O homem tem essa capacidade de adaptação. E com isso, de repente, o homem descobriu que fazendo atrito de uma pedra com a outra, ele tinha a fagulha. E a fagulha, junto com a palha seca, criava um fogo. O fogo foi um grande marco para a humanidade, porque através do fogo ele podia cozinhar os alimentos, ele podia se aquecer, ou seja, ele podia se manter no mesmo lugar, mesmo que estivesse frio, e ele conseguia espantar feras que antes matavam o homem. O homem fazia parte da cadeia alimentar. E aí, com o fogo, ele conseguia espantar essas feras e aumentar a expectativa de vida, certo? Além disso, o fogo fazia com que eles se juntassem. Até hoje, se você acender uma fogueira num acampamento, né, ou numa festa junina, as pessoas sentam em volta da fogueira para conversar. Então, o fogo ele tem esse poder de acolhimento. E aí começaram a surgir os grupos. Os grupos começaram também a se tornar sedentários. Por quê? Eles descobriram que alguns animais poderiam ser domesticados e criados para o fim de alimentação. Descobriram também que algumas plantas poderiam ser cultivadas e assim, dessa forma, eles começaram a viver da agricultura e da pecuária. Com o fogo, a agricultura e a pecuária, ele se tornou sedentário. Ele começou a ter moradia fixa, né? Criou uma moradia mais segura. Eles moravam normalmente próximos aos rios, que a gente precisa de água para viver. Passaram a plantar e a colher o seu próprio alimento, formando as aldeias, vivendo de artesanato e do escambo. A gente viu lá no livro que o escambo era uma forma de comércio sem dinheiro, certo? Então, o escambo, ele era uma troca. Eu planto milho, você planta feijão. Eu tenho muito milho, você tem muito feijão. Então, eu te dou o milho que me sobra e você me dá o feijão que sobra na sua aldeia. E dessa forma, as aldeias começaram a trocar objetos. Muitos começaram a fazer utensílios de cerâmica, panelas, que era o artesanato, com também adornos, né, enfeites, com sementes, com penas, roupas com peles de animais. Então, tudo isso começou a transformar a vida do homem de nômade para sedentário, que é a nossa vida hoje, certo? Com algumas mudanças, claro, né? A gente hoje já tem muito mais descobertas aí em cima desse começo. Bom, as aldeias, o que elas têm de comum com as cidades? É o começo da cidade, né? As aldeias foram as primeiras cidadezinhas. E elas mantêm algumas coisas até hoje, as cidades. Por exemplo, limites,
As aldeias tinham limites, as cidades têm limites, né? Domicílios, as pessoas montavam seus abrigos e moravam ali naquele abrigo. Um líder, todo grupo precisa de um líder. Atualmente a gente vota nos nossos líderes, existem políticos, mas independente do líder político da sua cidade, existe o líder da igreja, existe o líder da escola, existe o líder do grupo de escoteiros, tem que ter um líder. E existia também a divisão de tarefas. Então, os homens faziam algumas tarefas, as mulheres faziam outras, os mais idosos faziam outras, de acordo com a força física, com o gênero, com a capacidade de cada um, as tarefas eram distribuídas. A gente estudou até aí e depois a gente viu que houve um salto na humanidade com a descoberta das embarcações, certo? Que eles começaram a se locomover pela água. Lembra que a água estava sempre perto? Eles começaram a se locomover e a conhecer ainda mais locais. Com muitos anos depois vieram as grandes navegações, que foi quando o nosso Brasil entrou para os livros de história, né? Com certeza aqui já existiam nômades, mas com as grandes navegações, os europeus chegaram à América. E também, bem depois, anos e anos depois, o artesanato deu lugar à indústria, né? O artesanato, a gente sabe que ele podia ser feito todo por um único indivíduo. Aquela pessoa, pegava a matéria-prima, trabalhava aquela matéria-prima, terminava e ficava pronto o objeto. Né? Vamos dar um exemplo, um vaso de barro. A pessoa vai lá, pega o barro, molda o barro, trabalha o barro, seca, pinta e fica pronto. Cada um de cada vez. A indústria não. Na indústria é tudo feito em escala. A gente já começa a ter máquinas, começa a ter muitos trabalhadores. A influência do ser humano ela acontece em algumas etapas. A produção é em série. A gente não vai fazer um vaso, a gente vai fazer 1 milhão de vasos, né? Então a coisa assim teve um crescimento muito grande e foram exatamente essas grandes descobertas que levaram à explosão e o crescimento das aldeias nas cidades que a gente tem hoje. Então, o nosso capítulo 2 vai falar exatamente sobre isso. Como que é a vida na cidade hoje? Que cidades são essas? Como é a cidade que a gente vive? Toda cidade é igual? No próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre o capítulo 2, tá? Esse aqui foi só para relembrar. Combinado? Eu já volto.